Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Feliz de retornar aqui de novo. Depois de algum tempo, já estávamos com saudade de estar com os irmãos. Nós queremos nesta noite que o Senhor nos use, nos dê graça. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Amém? Amém. Então eu já queria convidar você para abrir sua Bíblia e ler comigo o texto que está registrado no Evangelho segundo escreveu São Marcos. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21, do versículo 21 a 40. Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. José colocou para nós aqui, ó. Você que quer, pode ler aqui também. Vamos ler. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o cumpria. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé a curou, vai em paz e fique livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de
idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse ela alguma coisa para comer. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu queria tentar, em poucas palavras aqui, trazer uma meditação sobre o tema: quem é você no caminho de Jesus? Eu queria que você virasse para o teu irmão e perguntasse para ele: quem é você no caminho de Jesus? Bom, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. Todos já escutaram essa história. Mas aqui, nessa história, tem alguns personagens que a gente pode identificar nesse texto. E eu queria que nessa noite a gente pudesse fazer uma reflexão sobre esses personagens e o que eles significam. E quem somos? Porque nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela precisa ter um espelho, onde nós vemos a nossa própria vida retratada ali. Antes da gente começar a analisar quem é você no caminho de Cristo, eu queria que você voltasse comigo, de repente, os seus olhos lá na Palestina, nos tempos de Jesus. Eu queria que você fizesse comigo uma análise, um pensamento. Imagina que você está vendo o filme de Jesus de Nazaré e essa história está sendo relatada no filme. Nós temos aqui nessa história duas famílias distintas. Aqui é por volta do ano 18 da era cristã. Nós temos duas famílias. Imagina um filme e a cena de duas famílias. Uma dessas famílias é a família de um homem muito religioso, de um líder religioso, de um chefe da sinagoga, um rabi ali naquela congregação. Um homem respeitado, um homem honrado, que, segundo o Evangelho, porque essa história é narrada, nós estamos lendo, segundo nos narrou Marcos, mas Mateus e Lucas também narram esta mesma história. E alguém disse que esse homem Jairo era um homem muito amado, porque era um homem bom. E a primeira casa, a casa de Jairo, ano 18, tudo está correndo muito bem na casa de Jairo. Eles estavam na expectativa, nasceria a sua filhinha. A mulher de Jairo está para dar à luz. Uma criança agora nasce, trazendo alegria, trazendo expectativa, trazendo sonhos na casa de Jairo. Nasce uma criança. E ali tem festa. As pessoas se achegando à casa de Jairo, trazendo presentes para a criança que acabaram de nascer. E está tudo muito bem. Enquanto isso, agora nós estamos vendo um filme passando na casa de uma outra mulher, que não era famosa como Jairo, que não era líder de nenhuma igreja, de nenhuma congregação, que era talvez apenas alguém que frequentava a sinagoga. Nesta casa ia começar agora uma história diferente. Essa mulher, num certo dia, quem sabe pela manhã, se levanta e percebe que começa ali um sangramento. Ela imaginou que seria apenas os seus dias férteis da mulher, o seu período da mulher. O que essa mulher faz? Ela imagina, chegou os meus dias, esta mulher se isola, esta mulher faz como manda a lei. Não sei se você conhece, mas a
capítulo 15, versículo 19 a 24, se você depois quiser conferir na sua Bíblia. Na lei de Moisés, era estabelecido que a mulher, durante este seu período, que durava cerca de uma semana ou 7 dias, durante esses 7 dias do seu período, a mulher precisava ficar isolada, pois era pela lei considerada imunda. E esta mulher então se retira para o seu isolamento, que era programado pela lei, imaginando que depois de 7 dias ela passaria pelo ritual da purificação e voltaria à sua vida normal. 7 dias ela não poderia ter o contato com seu esposo, com seus filhos, com a sua família. Ela não poderia entrar em sociedade, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia ir na congregação, na sinagoga para cultuar. Ela precisava ficar isolada durante 7 dias. E como uma boa judia, ela se isola, vai para o seu isolamento e aguarda os 7 dias. 7 dias se passam, o seu sangramento continua. 15 dias se passam, o seu sangramento continua. 6 meses se passam, e de repente vai passando o tempo. Ela percebe que algo está errado. Depois de uma semana ela já começa a perceber que o sangramento não passa. Se você olhar para o texto, você vai ver que ela começa a procurar os médicos. Ela vai em um médico, ela vai em outro, ela vai em um médico, talvez em viagem, talvez se falava para ela, o médico em tal lugar é muito bom, vai resolver o teu problema. Ela ia. Curandeiros, pessoas que aproveitam da fé daqueles que sofrem, pegavam o seu dinheiro e prometendo muita coisa. E aqui no texto diz que depois ela passou por isso durante 12 anos, e nesse 12 anos ela gastou tudo o que tinha, padecendo na mão de muitos médicos, e não melhorava. Segundo o que lemos, o seu estado piorava dia após dia. Enquanto numa casa estava estabelecendo a alegria, na outra casa agora começa o sofrimento de uma mulher. Só que o que eles não sabiam é que 12 anos depois, aquelas duas famílias se encontrariam inusitadamente em torno de um profeta que se levantaria, do homem simples, um filho de carpinteiro da cidade de Nazaré, que pregava a palavra, que ensinava a multidão, e que por onde passava curava enfermos, por onde passava expulsava demônios, por onde passava levantava os que tinham os mortos, e ele fazia milagre. E 12 anos depois, essas duas famílias estariam unidas frente a frente a este grande profeta, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquela mulher sofria. Na casa de Jairo tudo ia muito bem. A menina crescia. Agora 12 anos se passam. Ela já está indo para a escola, crescendo, tudo muito bem. Até que de repente, quem sabe um dia, de repente, ela começa a passar mal. Parecia apenas um mal-estar. O que parecia ser apenas algo corriqueiro, a mãe fez ali os cuidados, deu ali um medicamento, e a mãe deixou ela em repouso, mas começaram a perceber que ela não melhorava, ela piorava. Chamou-se os médicos, os melhores médicos, pois Jairo com certeza tinha condição de contratar. Veio um médico e não consegue entender o que tem a menina. Veio outro médico, e a menina vai piorando, e a menina vai piorando, e a menina vai piorando. Mas nessa altura já havia por ali a fama de um certo pregador que veio da cidade
cidade de Nazaré. Um homem simples, que pregava, que ensinava, que falava sobre amor, que curava enfermo. E na casa de Jairo já se ouviu falar que da cidade de Nazaré tinha um homem, um pregador, um homem muito simples, mas que fazia muitos milagres. Na outra casa daquela mulher também já chegou a informação de um certo homem, e esta mulher, ela ouve esta palavra, e isto entra no coração, e ela diz: este é o homem que vai resolver este sofrimento de 12 anos. Percebe que nesse texto nós temos uma coincidência aqui. A menina que morreu tinha 12 anos, e a mulher que sofria há 12 anos, ou seja, quando aquela menina nascia, começava o tormento daquela mulher. 12 anos se passou, e eles descobriram que aquele pregador, que aquele homem profeta que veio da cidade de Nazaré, que o carpinteiro de Nazaré passaria por ali, voltando de uma aldeia chamada de Gadara, onde tinha ido encontrar com um homem que estava aprisionado há muitos anos por espírito maligno. Jesus foi lá do outro lado só por causa deste homem. E agora ele estava de volta e passaria pelas aldeias aonde mora Jairo. E ali eles veem a oportunidade de ter este encontro com Jesus. Mas aqui nós começamos dizendo que Jesus, se você voltar aí no versículo 21, vou pedir José para pôr aqui para nós. Diz a Bíblia que Jesus estava voltando, como eu disse, ele voltava de Gadara, da embarcação, e ele, quando ele desembarca do outro lado do lago, do rio, uma grande multidão já esperava Jesus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão já se reunia para aguardar, porque aonde Jesus passava, uma multidão estava sempre lhe acompanhando, enquanto ele estava à beira do mar. Grande multidão se aglomerou, mas no meio dessa grande multidão chega o primeiro personagem que queremos falar. Chega então Jairo, olha o versículo 22, chegou ali também um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Entra no meio da multidão, desesperado. Quem sabe eles abrem caminho para um homem desesperado que vem gritando: socorre, tem misericórdia. E a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e ele se prostra. A Bíblia diz que ele caiu de joelho, agora desesperado. Eu quero que você imagine comigo aqui, no desespero de um pai. Sua filha está morrendo, sem expectativa nenhuma. Esse homem chega desesperado e ele agora prostra-se aos pés de Jesus. Vocês sabem que o judeu, principalmente como Jairo, eles não se prostram ao pé de ninguém. Vocês já leram na Bíblia que judeus preferiram ser lançados na fornalha de fogo a se prostrar a estátuas, a se prostrar a ídolos, a se prostrar a alguém ou quem quer que seja. Mas Jairo sabe quem é Jesus. E Jairo vem correndo e ele se prostra e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filhinha está morrendo. Vem e impõe as mãos. Primeiro personagem, chamado Jairo, eu queria chamar aqui de um necessitado. Não fosse talvez uma tragédia que tivesse se abatido sobre a vida ou sobre a casa de Jairo, talvez ele jamais iria em busca de Jesus. Mas agora ele já procurou por todos os meios e nada resolveu o seu problema. Ele agora tem uma única esperança e ele vai atrás do profeta de Nazaré, o necessitado. Quantos de nós
não chegamos a Jesus graças a uma tragédia que se abateu contra as nossas vidas. É muito comum, sempre ouvimos pessoas darem os seus testemunhos de que vieram a Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de uma crise financeira, por causa de uma crise conjugal, por causa de uma crise com os filhos, mas que um dia vieram até Jesus por causa da sua necessidade. E eu quero dizer para você, bendita seja a necessidade, a dor, o sofrimento que te trouxe até Jesus. Bendita seja a dor, o sofrimento que te trouxe para Jesus. Se aquele período negro da tua história te fez aproximar de Jesus, Ele te fez um bem. Foi a melhor coisa que te aconteceu. Talvez você fale para mim assim, mas o Senhor não sabe o que eu passei quando eu cheguei até Jesus, mas bendita seja o sofrimento que te trouxe. Quando se nós não chegamos por causa de nosso sofrimento, nós só queríamos a solução dos nossos problemas, mas nos aproximamos de Jesus, entendemos que Ele é o único caminho que conduz a Deus, entendemos que Ele é o substituto Cordeiro de Deus, que pode nos dar a salvação, entendemos que precisávamos de ser lavados no Teu sangue, e hoje somos crentes em Jesus Cristo, porque além de resolver o nosso problema, Ele salvou a nossa alma. Aleluia! Mas Jairo chega e ele implora a Jesus, e Jesus disse: eu vou na sua casa. E quando, quem sabe, Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo, uma multidão ia com ele, todo mundo que ia ali apertando, tocando, esbarrando em Jesus. E nesta caminhada, a Bíblia diz que Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. Jairo, o necessitado. Primeira personagem. Segunda personagem é a multidão. Eu queria que você entendesse isso aqui, que é importante. Tem ali uma multidão. Multidão é gente de todo jeito. Tem no meio dessa multidão pessoas que estavam ali só porque, como viu um movimento de gente passando, eu vou junto. Tem ali no meio dessa multidão algumas pessoas que querem ver milagres, são apenas ávidos por espetáculo, porque esse homem cura cego, esse homem faz milagres, esse homem multiplica pão. Vamos lá ver o que ele vai fazer hoje. Tem no meio desse povo pessoas que não acreditavam, foi lá só para ver se é verdade. Mas uma grande multidão seguia. E a Bíblia diz que essa multidão, você já andou no meio da multidão? Já andou? É um empurra, né? É um esbarra, é um empurra para lá, empurra para cá, e assim estava a multidão. Todo mundo estava empurrando, e toda hora todo mundo tocava, mas enquanto ele caminhava, a grande multidão ia seguindo. Aparece a terceira personagem no meio da multidão. Por que eu quero que você entenda a multidão? Porque você vai ver que essa mulher fez diferente. Essa mulher fez diferença, era alguém, mas não era simplesmente mais alguém no meio da multidão. Porque enquanto a multidão seguia apertando Jesus, essa mulher chega, essa mulher sai da casa dela com um pensamento. Aqui diz que ela falava consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curado. Percebe aqui, diferente dela, diferente de Jairo, que foi lá, que queria falar com Jesus, essa mulher queria chegar secretamente. Ela nem queria ser vista, ela queria chegar de forma sutil, tocar, porque ela sabia que se eu tocar, eu vou ficar curado, e eu vou sair, ele nem vai perceber a minha presença. Mas presta atenção numa coisa: por que essa
mulher quer chegar calada e sair nua? Lembra que eu falei que Levítico, capítulo 15, versículo 19, proibiu aquela mulher de estar no meio de multidão? Lembra que eu disse, você pode ler na sua Bíblia, lá no Levítico, que está escrito que tudo que ela toca se torna impuro, imundo, porque ela era considerada impura. A mulher era considerada impura durante seu período. Por isso, durante esse período, ela ficava isolada para não tocar em nada e nem em ninguém. Então aquela mulher, como é um período que não passa, ela estava fadada a viver isolada. Ela não podia estar ali. Mas quem está desesperado, quem está em sofrimento, e ela chega secretamente, e ela vem por detrás de Jesus, e diz que de trás da multidão ela toca na orla do manto, e quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que imediatamente saiu o poder. Saiu o poder, e aquela mulher foi curada imediatamente. Mas quando ela toca, Jesus para. Porque temos aqui a terceira personagem. Primeiro, Jairo, necessitado. Segundo, a multidão que está ali. A terceira, esta mulher. E ela tem algumas facetas aqui. Primeira que eu falaria era necessitado. Então, como Jairo, esta mulher está ali porque ela tem uma necessidade que só Jesus pode resolver. E aquela mulher chega ali e ela toca. E na hora que ela toca, sai poder. E quando sai poder, Jesus para. Presta atenção numa coisa. O mesmo Jesus que para atender um homem importante, um religioso, chefe da sinagoga, um rabino, Jairo, também para atender os excluídos, os desprezados, quando eles vêm em busca dele, com fé. O mesmo Jesus que para ouvir as questões de Jairo, também para ouvir aquela que é excluída, a impura. Deixa eu dizer para você, muitas pessoas pensam que não pode chegar, como essa mulher não pode chegar e tocar em Jesus, porque sou impura. Quantas vezes temos ouvido colocar na nossa cabeça que do jeito que você está, você não pode vir à igreja, que senão você vai contaminar a igreja. Do jeito que você está, você não pode se aproximar de Jesus, porque você vai contaminar Jesus. Mas deixa eu te contar, aqui é diferente. Você precisa se aproximar de Jesus tal como está, porque você não impura, Jesus não fica impuro, mas quando o impuro toca em Jesus, é Ele que fica purificado. Esta mulher nós poderíamos chamar de a desprezada, a mulher excluída. Ela chegou, ela tocou, e quando ela tocou, saiu poder. E Jesus para, e diz o texto que ele volta-se para a multidão e pergunta: quem tocou na minha veste? Pedro logo já surta, né? Mas Senhor, mas como assim que te tocou? Está todo mundo te tocando? Essa multidão está todo mundo te apertando. A multidão te aperta, te oprime. O Senhor me pergunta quem é que te tocou. Mas Jesus disse: não. O Evangelho diz: alguém tocou diferente, porque assim ninguém saiu do poder. Você percebe que está todo mundo tocando em Jesus, mas não é para todo mundo que está saindo do poder. Só sai poder quando chega alguém com um toque de fé. Aleluia. Só sai poder quando chega alguém que acredita em um toque de fé. Em meio a esbarrão, a empurrão, a beliscão, Jesus consegue perceber o toque de fé.
É um toque diferente. Eu queria te perguntar quem nós somos aqui hoje. Se nós somos multidão, ou se nós somos uma mulher de fé em busca de Deus, um homem de fé em busca de Deus. A gente sabe que é diferente. Talvez no meio do auditório tenha alguém que veio aqui hoje porque não tinha outro lugar para ir. Não tem nada para fazer, vou lá na igreja. Vou lá ver o que tem para hoje. Mas talvez tenha alguém no meio do auditório aqui que já levantou hoje e falou: hoje é dia de ir na casa do Pai, porque hoje é dia de buscar a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Talvez tenha alguém que chegou assim: olha, vou lá na igreja, mas tomara que o pastor não fala muito. Que eu já não estou com paciência para ouvir, mas talvez alguém já saiu da sua casa dizendo assim: olha, tomara que Deus tome a boca do pastor, porque o meu coração está com sede de ouvir Deus. Hoje eu quero ouvir Deus. Faz muita diferença. Agora eu quero saber quem é você hoje neste auditório. Você é apenas multidão ou você é uma mulher de fé que veio em busca de Deus? Porque quem é no meio da multidão entra seco e sai vazio. Talvez tem pessoas que chegam no culto e falam assim: hoje eu não senti nada. Não é porque não aconteceu nada. Talvez você, porque no meio daquela multidão todo mundo tocou em Jesus, mas só aquela mulher sentiu poder, virtude. O teu jeito, o jeito que você vai, a tua busca faz diferença. E aí essa mulher chegou. E quando ela tocou, Jesus perguntou quem me tocou. E ela, não podendo ocultar, ela conta a verdade. E Jesus olha para ela. E isso me chama a atenção. Porque talvez ela pensou assim: quem sabe se ele descobrir, porque o Evangelho de Mateus diz que ela estava tremendo, atônita. O plano dela era chegar muda e sair invisível, é chegar sem ser percebida, para não ser talvez xingada, achincalhada, impura. Por que você ousa tocar em mim, imunda? Talvez já tinha ouvido tal coisa em algum lugar que precisou ouvir. Mas quando ela toca em Jesus, ela chega tremendo, sem saber o que Jesus vai dizer, e ela conta a sua história, e o que ela ouve de Jesus é: filha, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Nesse diálogo com esta mulher, Jesus, além de que, porque o seu corpo já estava curado, agora Jesus está curando a sua alma. Ela já tinha sido curada. Jesus está dizendo para ela: a partir de hoje você é filha amada. E Jesus não está falando que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus acabou de curar aquela mulher. Jesus faz uma pausa na caminhada rumo à casa de Jairo, atender esta mulher. Mas enquanto isso, quando Jesus está acabando de resolver com essa mulher, chega o nosso quarto personagem. Chega o nosso quarto personagem. O quarto e quinto personagem, o pastor falou deles aqui hoje. O quarto personagem são os portadores de má notícia. De repente chegam os portadores de má notícia: ah, Jairo, sua filha não precisa mais incomodar, André. Tem sempre os portadores de má notícia. Talvez você já encontrou com eles por aí, nessa sua busca por Jesus. Talvez você já encontrou com eles te falando assim: não
adianta você buscar, Jesus não vai transformar o seu marido. Não adianta você buscar, Jesus não vai salvar seu filho. Não adianta você buscar, Jesus não vai resolver o teu problema. Isso é impossível de acontecer. Talvez você encontrou com algum deles hoje ou esta semana, dizendo: para de acreditar, Deus não vai realizar o teu sonho. Mas talvez você tenha sido até hoje também portador de má notícia. Que hoje Deus troque a sua boca por uma boca de profeta, que levante, que tenha sempre uma mensagem de ânimo, de encorajamento. O nosso Deus é o Deus do impossível. Persevera, busca, persevera. Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia! Mas se você está aqui e tem sido atacado, você vai sair daqui hoje dizendo: não importa os portadores de má notícia, eu vou continuar na minha busca por Jesus. Glória a Deus! Se você entrou aqui hoje com seu coração pesado e entristecido, porque tantos portadores de má notícia têm chegado até você, Deus está falando para você: não importa, continua. Porque sabe o que Jesus disse para Jairo quando chegou? Os portadores de má notícia estavam falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar, pode passar para mim. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, crê somente. Esse texto aí, aqui nós temos a versão NVI, nova versão internacional, disse que Jesus não fez caso. Sabe por quê? Jesus não dá ouvido a portadores de má notícia. Jesus não fez caso do que eles disseram, mas deu para Jairo uma palavra: não temas, crê somente. Se você tem estado aqui triste, porque tantas pessoas têm falado para você palavras negativas, a palavra de Jesus hoje é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aleluia! Mas escuta aqui, portadores de má notícia não param Jesus. Jesus continua caminhando. A gente tem que continuar caminhando. Indiferente dos que gostam ou não gostam de nós, dos que falam a nosso respeito ou contra nós, dos que acreditam ou não, Jesus continua caminhando. E Jesus vai para a casa de Jairo. Nós estamos caminhando para encerrar. Quando Jesus chega na casa de Jairo, diz que havia alvoroço, gente chorando com voz alta. E Jesus chega lá. O povo está lá. Nós estamos tendo que correr contra o tempo. Mas você percebe que num dado momento da caminhada, Jesus deixou a multidão para trás. Né? A multidão ficou. Jesus foi só com 3 discípulos. A multidão ficou para trás. Jesus não deixou eles acompanharem. Irmão, só vive milagre quem tiver. Glória a Deus, aleluia. Não seja multidão. Eles ficaram para trás. Jesus foi com 3 discípulos. Jesus chega lá com Jairo e os seus 3 companheiros, e tem um povo lá chorando. E esses aqui, o povo está lá chorando. E Jesus chega e pergunta assim: por que você está chorando? Não chora não, a menina está dormindo. É Deus. Ela não morreu, ela está dormindo. E sabe o que fizeram? Tiram dele. Zombaram dele. Começaram a rir. Começaram a debochar. Esses aqui são os incrédulos. O pastor disse que quando Deus disse para ele que daria uma sede própria para esse ministério, zombaram.
riram, não acreditaram. Os incrédulos. Esse é o quinto personagem. Não acreditou em Jesus, zombaram de Jesus, e se zombaram de Jesus, se riram dele, se desdenharam dele. Imagina de nós. Disseram para Jesus, riram de Jesus, e Jesus falou: então vai sair todo mundo. Pôs todo mundo para fora, porque incrédulo também não vai ver milagre. Incrédulos, zombadores. Esse é o quinto personagem. Quem sabe você tem sido desse grupo? Quantas pessoas falam para você: Deus pode mudar a sua história? Querido, isso não. Essa história de pastor para tirar dinheiro dos outros é tudo picareta. Ficam aí fazendo lavagem cerebral nas pessoas para ganhar dinheiro. Não creem em nada. Zombam, riem. Quando as pessoas dizem que está agora vivendo um milagre com Jesus, que está buscando um milagre, que está buscando a Cristo, zombam, riem, criticam. Jesus põe eles para fora. E Jesus entra, os seus companheiros, leva apenas o pai e a mãe da menina. E chega lá. Está lá a menina deitada. Nós vamos para o último personagem. Linda princesa, uma menina linda. Até então, até um pouco momento, cheio de vida. Mas agora um corpo indébil. Para quem olhava para a cena, era sonho que acabou. Para quem olhava para a cena, é uma menina que não tem mais sonho, não fala, não ouve, não vê, não sente, um corpo inerte, frio, abraçado pela morte. E essa sexta personagem pode nos remeter a duas coisas. Pode nos remeter ao nosso estado natural antes de Jesus, antes do encontro com Jesus. Pois a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, capítulo 2, versículo 1, que Efésios diz que Ele nos deu vida estando nos mortos em nossos delitos e pecados. Pode nos remeter ao estado natural do homem. Mas essa menina representa também, talvez, alguém que já teve vida de Cristo, que se encontra espiritualmente morto. Ali era uma menina que tinha vida, tinha sonho, tinha expectativa, que sentia cheio de sonhos para o futuro. Agora morreu, acabou. É um corpo inerte, sem vida. A morte espiritual é uma realidade. Quando Jesus manda uma carta a uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Sardes, da cidade de Sardes, Jesus fala para aquela igreja assim: tem nomes de que está vivo, mas está morto. Tem nome de que vives, mas morreu. E quantas pessoas nos nossos dias estão nesta situação? São pessoas que outrora viveram uma vida com Deus, que outrora viveram na presença de Deus, sentiram a presença de Deus, vibraram na presença de Deus, tinham intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus, andava na direção do Senhor, e agora são corpos, vidas, mortos espiritualmente. Mas escuta, a morte chegou na casa de Jairo, mas Jairo foi lá buscar aquele que é a ressurreição e a vida. Aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa: não é o filho.
O nosso Jesus ainda ressuscita mortos. Glória a Deus. O nosso Jesus, o nosso Deus, ainda é aquele que fala para o profeta falar para morto. Que manda profeta lá no vale e fala assim, profetiza profeta e diz para esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eis que enviarei nervos sobre vós, eis que enviarei carne sobre vós, eis que enviarei pele sobre vós, e colocarei o meu espírito, e te levantarei deste vale de ossos secos, um grande exército. Aleluia. Talvez você entrou nessa reunião nesta noite e você está aqui sim pensando, há tanto tempo eu não sinto a presença de Deus. Eu não sei o que aconteceu na caminhada, mas há tanto tempo eu não sinto mais a presença de Deus. Não consigo mais sentir a presença de Deus. Se você é alguém que está morto espiritualmente, Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele hoje pode chegar como Ele chegou aqui, diante do corpo desta menina, e Ele tomou pela mão. Ele estendeu a mão, tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. Palavra para você hoje, que há muito está se sentindo como um morto espiritual, alguém que não sonha mais, que não crê mais, que não tem mais expectativa, está vivendo como um morto espiritual. Jesus hoje te toma pela mão e te diz, levanta! Jesus hoje te chama para a vida de novo. Jesus hoje te chama para a vida de novo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus chegou e disse, Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta. Eu quero encerrar aqui perguntando quem é você no caminho de Jesus. Jesus ainda ressuscita. Jesus ainda cura. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Jesus ainda liberta. Jesus ainda faz. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero encerrar perguntando, talvez você está aqui hoje, que até então desacreditado, num problema insolúvel, pensando, não vai ter solução para mim. Hoje Deus renova a tua fé aqui. Aleluia. Você que está há muito tempo prostrado, que perdeu a vida de Deus, porque quando Deus tocar em você, a vida de Deus vai voltar a pulsar dentro de você novamente, e você vai se levantar desta inércia, desta apatia espiritual. Ele pode te colocar de pé de novo. Quantos têm fé? Eu quero convidar aqui o pastor, eu quero retornar a palavra ao pastor. Eu queria perguntar, será que tem alguém aqui que precisa dar um passo de fé para Jesus? Talvez você se afastou do caminho e hoje está como um morto espiritual, mas está ouvindo a voz de Jesus te chamando, levanta hoje. Está ouvindo a voz de Jesus falar, levanta, então levanta hoje. Você que está aqui talvez esquecido, por causa das más notícias que têm chegado e abalado a tua fé, mas hoje Ele está falando, não temas, crê somente. Eu vou retornar aqui ao pastor e ele vai convidar você que deseja esse toque de Deus a vir à frente para orar. E eu te convoco a não resistir à voz de Deus e a sair do teu lugar.
vimos aqui que quem dá um passo de fé para Cristo vive os milagres de Deus. Deus abençoe a tua vida. Amém. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Foi entregue aqui, Senhor, a tua palavra, o teu recado. Pai, que esta palavra possa alcançar coração e transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém.